Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo bem movimentado. Atos, capítulo 6. É aquele momento em Jerusalém, sabe? A comunidade cristã crescendo muito rápido. Muito rápido mesmo. E, claro, com esse crescimento todo começam a surgir alguns atritos, né? Exato, o cenário é esse, o número de discípulos aumentando demais. E aí vem uma tensão, uma reclamação específica dos judeus helenistas, aqueles de cultura mais grega, contra os judeus hebraicos. E qual era o problema? As viúvas dos helenistas estavam sendo, tipo assim, esquecidas na distribuição diária de alimentos. Era um problema de logística, sim, mas tinha um pano de fundo cultural ali, né? Uma divisão interna. Entendi, ok. E como os 12 apóstolos lidaram com isso? Vamos dar uma olhada nessa resposta deles? Bom, eles reconheceram o problema, a seriedade da coisa, mas foram bem claros. Não seria certo eles, os apóstolos, deixarem o ministério da palavra de Deus para ficar servindo mesas. Faz sentido, né? O foco deles era outro. Então, qual foi a saída? Aí veio a solução prática: delegar. Foi uma proposta bem direta. Delegar para quem? A ideia era escolher 7 homens da própria comunidade. Mas não qualquer um. Tinham que ser conhecidos, homens cheios do espírito e de sabedoria. Para essa tarefa administrativa, mas que exige discernimento, né? E eles foram escolhidos então. Sim, o texto até lista os nomes. Estevão, que já é descrito ali como homem cheio de fé e do Espírito Santo, o que é um destaque. Aham. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e um tal de Nicolau, que era de Antioquia, um prosélito. E depois da escolha, teve aquele gesto de impor as mãos, né? Isso. Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. Um gesto bem significativo. O que significava exatamente? É, era um gesto comum na tradição judaica, né? Para conferir autoridade, uma bênção especial e, nesse caso, uma capacitação do espírito para a tarefa. Não era só um ritual, tinha peso ali. Era reconhecer a importância do trabalho, mesmo sendo administrativo. E parece que a coisa funcionou, né? Pelo menos de imediato, funcionou muito bem. A proposta agradou todo mundo, resolveu a questão das viúvas e o texto diz mais. A palavra de Deus se espalhava Sim. e que o número de discípulos em Jerusalém crescia. Assim, rapidamente. Exato. E tem um detalhe impressionante, diz que um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nossa, até sacerdotes. Isso mostra um alcance bem grande. Sem dúvida. E é bem aí que a história dá uma virada e foca em um desses 7. Estevão. Ah, Estevão, ele se destaca bastante, né? Muito. Ele vai além da função administrativa, é descrito como cheio da graça e do poder de Deus. Começa a realizar grandes prodígios e sinais milagrosos entre o povo. Ele vira uma figura central ali. E é aí que a coisa começa a complicar para ele, imagino. Exatamente. Essa proeminência toda atrai oposição. O texto menciona membros da Sinagoga dos Libertos. Libertos. Quem eram? Provavelmente judeus que tinham vindo de várias partes do império, como Cirene, Alexandria, talvez ex-escravos ou filhos deles, e também gente da Cilícia, da Ásia. Eles começaram a discutir com Estevão. E como foram essas discussões? Aí que está o ponto interessante. O texto diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Hum, então, se não dava para ganhar no argumento, Eles partiram para outra tática. Uma bem suja, na verdade. O relato diz que eles, subornaram os homens secretamente para acusar Estevão, acusar de quê? de blasfêmia, contra Moisés e contra Deus. Era a acusação mais grave possível naquele contexto. Nossa, pesado. E conseguiram o que queriam. Agitaram o povo, os anciãos, os mestres da lei, prenderam Estevão e o levaram direto para o Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico. E lá apresentaram as testemunhas falsas. Exato. Com acusações bem direcionadas. Quais eram as acusações? Este homem não para de falar contra este lugar santo, se referindo ao templo, e contra a lei. E mais, ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu, atacando tudo que era central para eles. Uau! E como termina o capítulo? Termina com uma imagem muito forte. Enquanto essas acusações todas rolavam, todo mundo no Sinédrio ficou olhando fixamente para Estevão e viram algo impressionante. O seu rosto
Era como o rosto de um anjo. Que contraste, hein? A acusação e essa descrição dele. Total, uma serenidade, talvez algo até sobrenatural no meio daquela hostilidade toda. Então, pensando nesse capítulo todo, a gente começa com um problema, assim, bem prático, administrativo, né? E termina num confronto teológico gigantesco, super pessoal e perigoso para o Estevão. Que virada! É uma progressão muito rápida e muito significativa, né? Mostra como resolver um problema interno, como a distribuição de comida, que foi feito de forma eficaz, acabou quase que imediatamente gerando um conflito externo muito mais profundo sobre a fé, a lei, Jesus. Interessante isso. A organização trouxe conflito. Pois é, parece que o próprio sucesso e crescimento podem incomodar, né? Desafiar o sistema vigente. E uma coisa para a gente pensar é a natureza dessa oposição a Estevão. Como eles não conseguiam rebater a sabedoria dele com argumentos. Partiram para mentira, para manipulação. Exato. O que será que isso diz sobre como às vezes as pessoas reagem a ideias que realmente transformam, que desafiam o que está estabelecido? Fica aí a reflexão.